Redes para iniciantes, hacks. Muito bem, o que são hacks? O que servem? Como é que se usa? Como é que se caracteriza? Então, assim, são armários que acomodam equipamentos. Esse é um termo genérico, né? Aí esses equipamentos podem ser servidores ou a própria infraestrutura de forma organizada. Então a ideia é organização. Pá, mas meu rack aqui na minha empresa é uma bagunça. Pô, uma vez eu vi um rack que estava aberta a porta, não fechava. Tinha cabo em cima, tinha equipamento em cima do rack, embaixo e uns cabos pendurados. Bom, então assim, a ideia é ser organizado. Agora, se está sendo organizado de forma correta, aí já é outra coisa, ok? Importante saber, largura padrão 19 polegadas. Então, 19 polegadas aqui é a largura útil, certo? Então, seria a largura interna útil. Teriam 19 polegadas. Por que isso? Porque isso é uma convenção da indústria, do mercado. Então, os equipamentos são dimensionados para caberem dentro dos racks. Ok? A profundidade, então a profundidade aqui, ela pode variar, certo? Então depende do tipo de rack. Vai ser um rack para usar servidores, ele vai ter uma profundidade muito maior do que um rack que vai ser colocado, por exemplo, um switch apenas, certo? Claro, tem switches também de profundidades diferentes, né? Então a profundidade não é padrão, certo? A profundidade não é padrão de racks. Esses caras são classificados por unidades chamadas U. O que é esse U? Certo? Ah, é um rack de 8U, um rack de 12U. O U corresponde à altura de 4,445 centímetros. Então, o que se tem de padrão? 19 polegadas de largura e cada vão, vamos dizer assim, cada slot tem um U. Então, seria a altura que eu posso colocar um equipamento. Também é um padrão de indústria, é um padrão de fabricação. Os equipamentos vêm dessa forma. Por exemplo, um switch normalmente ocupa um U. Um servidor, dependendo, pode ocupar 2U, 4U, certo? Até 1U, mas é raro, porque tem, né, mais densidade, por exemplo, de HDs ou coisa do tipo assim. Os tamanhos comuns de racks são 8U, 12U, 44U. Isso para usar na área de redes, né? Então, esses dispositivos que são para uso em rack, então é comum a servidor que é para usar em rack. Ele vai ter uma largura de 19 polegadas. Seja ele de forma vertical ou horizontal, certo? Normalmente um servidor ele vai ficar de forma horizontal. Quer dizer, tu não vai pegar um servidor de torre e usar assim. Tu vai deitar esse cara aqui e vai usar assim, certo? Muito bem. Os racks, eles podem ser fixados nas paredes ou usados em piso. Então, por exemplo, um rack de 44U, ele vai ser um rack de piso, certo? Ele vai ficar no chão. Um de 8U, que é para usar, por exemplo, para botar suítes, vai ficar provavelmente numa parede, certo? Fixado de forma a sustentar, né, o peso que vai ter dentro desse rack. Eles podem ser abertos ou fechados. Então, dependendo qual é o uso, normalmente os racks de comunicação, eles são abertos para facilitar o acesso à parte de passagem de cabos. Dependendo, podem ser fechados para uso de servidores. Depende do que se pensa em fazer. Então aqui um exemplo de um rack. Né, qual é a constituição disso aqui? Normalmente usado um alumínio, um latão, alguns mais antigos são de ferro, certo? Alguns são de aço, tem de tudo quanto é coisa, ok? Tem acrílico aqui, alguns têm vidro.
Percebo que tem uma parte de ventilação aqui, né? Tem a parte de fixação dos equipamentos. Então os equipamentos vão ficar dessa forma, assim, né? Eles vão ficar fixados de alguma forma aqui. E aqui vão ter um switch, por exemplo, né? Vai ter um patch panel aqui. Pode ter uma bandeja aqui e botar um equipamento que não segue o padrão 19 polegadas. Tem de tudo. Aqui tem um rack de piso. Esse aqui é um rack de 44U. Então ele vai sustentar aqui um peso maior também. Então é comum um rack pesar 800 quilos, todo carregado, 1 tonelada. Depende dos equipamentos que tu vai fazer. Se tu vai preencher ele todo aqui, né? Então pega um servidor, tu vai ter aí 30 quilos, 40 quilos. Tu vai pegar 2U em cada servidor, isso aqui são 44, vai ter 22 vezes 50 quilos. Então passa de 1 tonelada aí brincando, certo? Muito bem. Alguns exemplos aí. Então aqui eu tinha comentado, ó, nem todos os equipamentos são de 19 polegadas. Ó. Ah, isso aqui é desejável? Não, não é desejável, né? Mas existem bandejas, ó, que tu pode colocar no rack aqui e acomodar esse tipo de equipamento. Aqui tem um patch panel, aqui tem um switch, aqui tem a entrada de cabos, ó, no rack, aqui tem a parte de ventilação. Normalmente a gente usa um exaustor aqui, né, um cooler. A parte de tomadas, normalmente se usa uma régua de tomadas aqui. Né? Existem réguas de tomadas para REC. Então vocês vão perceber que tem várias coisas para REC. Né? Isso é um padrão de construção dos equipamentos, né? De dimensionamento dos equipamentos. Claro que esses cabos aqui podem entrar por baixo também. Né? Tem chave aqui, tem alguns que tem um controle melhor. Normalmente também dá para abrir a lateral aqui para poder trabalhar melhor no REC. Existem também RECs que são para servidores, né? Então eles seguem a mesma ideia. Aqui tem, por exemplo, um servidor de 1U. Certo? Isso aqui ocupa apenas uma unidade do REC. Então a forma como esses caras são montados aqui, isso aqui tem tudo a ver com data center. Né? A grande preocupação do data center é posicionamento de REC, climatização de REC, a parte de piso elevado para trazer cabeamento, né? Tem toda a parte de segurança. Bom, essa é outra história. Aqui tem outra parte interessante em REC, que são organizadores de cabo, trilhas para passar cabo. Né? Percebam a organização do cabeamento, a forma de distribuição dos cabos, né? Organizadores de cabos. Então, assim, ó, tem uma série de utensílios, vamos dizer, para REC, para organizar os RECs. Né? Então, aquilo que eu tinha comentado no início ali, pô, o REC é uma bagunça, mas, cara, dá para fazer melhor, dá para melhorar bastante. Certo? Não é uma coisa simples de manter, mas dá para fazer. Bom, outra coisa assim, ó, como é que tu fixa os equipamentos, né, dentro do REC? Ah, vem com como? Como é que eu faço? O mais comum é usar parafuso, que é um parafuso porca-gaiola. Na verdade, ele é um parafuso que tem um adaptador, que é essa porca-gaiola, que vai fazer a fixação dos equipamentos. Então, eles são vendidos em conjuntos, né? Então, vende, vamos dizer, o fêmea, que seria a porca-gaiola, e o macho seria o parafuso. Então, eles são acoplados aos suportes dos equipamentos. É a orelha, por exemplo, do switch. Nos servidores também existem algo parecido. Também pode ser usada a braçadeira de nylon para isso aí. Para servidores é um pouquinho diferente. Usa-se trilhos ou bandejas para fixar no REC, porque só pendurar ele, né, por essas orelhas aqui, pelo peso, não daria para fazer. Então aqui são as porcas gaiola. Esse suportezinho aqui é para encaixar na lateral do REC. E depois entra o parafuso aqui, né? Entra esse parafuso aqui para fazer a fixação. Então aquela orelha que tem do equipamento vai ficar dessa forma aqui. É o mais comum, né? Ali tem um exemplo, né, de como é que se faz essa fixação. Aqui tem as abraçadeiras de nylon também. Tem se usado bastante, né? Pela praticidade. É mais simples até, dependendo do caso aí, de usar.
Muito bem. No caso das porcas gaiola, ó, a orelha, aquela que estava se falando, é isso aqui, ó. Isso aqui normalmente vem no switch, né? Vem nos equipamentos, quando vai fixar em rack. Esses caras vão ficar na lateral do rack. Eles vão ser encaixados nesses trilhos que tem aqui na lateral do rack. Então é bem simples também, um processo mecânico, não tem mistério. Vai ficar fixado dessa forma aqui, ó. Essa é a parte traseira, né? No caso de servidores, a coisa já é diferente, porque pelo peso desse cara aqui, tu usa trilhos, que são fixados também na lateral dos racks, claro, com muito mais reforçados, né? Percebam a profundidade que tem esse rack aqui. Mas é uma utilidade diferente, né? Isso aqui é muito, muito usado em data centers, em salas de servidores, para acomodar esses caras aqui, que já são no formato também para isso, né? E aí tem todo um padrão para fazer esse tipo de coisa aqui. Bom, pessoal, isso aqui é o básico de racks, né? Então, a partir daqui vocês podem procurar mais sobre esses assuntos aqui, mas o básico aqui, pelo menos, acredito que esteja claro para vocês.